Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Desde já agradeço pelo convite para a gente fazer uma partilha daquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos. Eu sou o Padre Danilo, depois eu vou me apresentar melhor, mas para mim é de fato uma alegria estar aqui com vocês, jovens da cruz, jovens que assumem a cruz. Esse é o nosso ideal, né? Cristãos de verdade, cristãos que sabem não apenas olhar para a cruz, mas viver a partir dela. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui com vocês. Vamos fazer uma oração? Nos coloquemos na presença de Deus. Hoje é um daqueles dias belíssimos da nossa fé, 15 de agosto, em que celebramos a Assunção da Santíssima Virgem ao céu. Maria, glorificada no corpo e na alma, é para nós esperança, porque aquilo que um dia acontecerá conosco, se perseverarmos na fé, na vida de virtude, se perseverarmos no nosso caminho de cruz. E também para quem está fazendo a Quaresma de São Miguel, estamos no início. Que alegria podermos ter tantas coisas boas para rezar, para edificar a nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São Miguel, a fim de que tenhamos um momento de edificação na nossa fé, no nosso amor por Cristo, no nosso conhecimento. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, eu sou o Padre Danilo Cordeiro, tenho 7 meses de padre, estou vivendo as primícias do meu ministério, um dia após o outro, descobrindo o que é ser padre, vivendo as alegrias próprias da vida sacerdotal, também as dificuldades, e é muito gratificante ser padre aqui em Flora Rica, em Irapuru, onde sou vigário paroquial. E hoje, então, com essa missão de falarmos um pouco sobre a importância da literatura, na nossa vida espiritual, na nossa vida de formação cristã, na nossa vida de formação humana. A literatura nos ajuda na formação da nossa personalidade, do nosso imaginário, enfim. É bom a gente trabalhar um pouco estas questões. Não sei se já entro na formação, se o Thiago vai falar alguma coisa, vai dar algum direcionamento aí. Eu tenho quanto tempo? Certo. Depois ainda tenho missa lá em Flora Rica, mas a gente vai conversar bastante aqui. Bom, eu vou falar bastante dos clássicos, né, que é sempre o nosso norte, são aqueles livros consagrados que nos ajudam a entender melhor nosso funcionamento humano, nos transmitem valores não apenas cristãos, mas também humanos. E pode parecer que falando dos clássicos da literatura, existe um certo desprezo pela literatura contemporânea. Nada disso. Devemos saber valorizar aquilo que é bom em todos os tempos, em todos os lugares. Acontece que nós vivemos na era da informação. Temos um excesso de informação a todo momento, nós somos bombardeados, lemos muito. Talvez a humanidade nunca tenha lido tanto quanto em nossa época. Porém, cabe-nos a pergunta: lemos muito ou lemos bem? Ler jornal todos os dias, 1, 2 horas por dia, não necessariamente vai dizer que eu leio bem, né? Mas qual é a qualidade da minha leitura? Qual é a apreensão daquilo que estou lendo? Estou lendo coisa de qualidade, edificante, que vai me ajudar a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão melhor? Enfim, estas questões elas devem ser debatidas por nós. E também saber ter um filtro muito claro daquilo que devo ler e daquilo que não vai me acrescentar.
Às vezes fazemos a experiência de abrir um livro, começamos a ler, a leitura vai se arrastando, fechamos o livro e a gente pensa, esse livro não contribuiu em nada, perdi meu tempo. Então, precisamos selecionar bem aquilo que nós lemos para que não percamos tempo e para que também saibamos formar um pouquinho da nossa personalidade. Infelizmente, hoje nós temos, por conta deste excesso de informação que eu falei no começo, nós temos também uma generalização de que tudo é bom, tudo é belo, tudo é verdadeiro. Trata-se de um relativismo e poderíamos dizer, até afirmam que tudo é literatura, todo tipo de livro. E a gente vai nas bancas e percebe quanta coisa ruim está sendo vendida. Ou se não ruim, mas que também não acrescenta nada aos nossos valores. Livros que não agregam. Hoje existe um excesso de intimismo, de autoajuda, um sexismo, um erotismo que tenta simplesmente vender livros, atrair público. Então, um livro que vende milhões não necessariamente é um bom livro. Talvez nunca venha a ser um clássico. É claro que os clássicos são consagrados gerações após o seu lançamento. E é sempre um livro que influencia a sua época e tem a capacidade de influenciar outras épocas, né? Porque é uma obra que nunca cai no desuso, nunca cai no esquecimento, justamente por ter essa capacidade de atualização. Então, devemos pensar, assim como o Papa Bento sempre disse ao longo do seu pontificado, até com palavras fortes, vivemos sob uma ditadura do relativismo, onde tudo é bom, tudo deve ser considerado bom, belo, verdadeiro. Será que devemos considerar tudo como boa literatura? Será que devemos considerar tudo como clássico? Estas são algumas questões que eu gostaria de trabalhar nesta tarde com vocês. Então eu fiz alguns apontamentos aqui, para eu não me perder, também não ser prolixo na minha fala. Então comecemos, já que estamos tratando de literatura, com uma frase de Dostoiévski, bastante conhecida e às vezes até falada de modo não profunda, né? A beleza salvará o mundo. Esta frase é bastante conhecida, mas devemos entender o seu sentido humano e também o sentido espiritual por trás desta afirmação de Dostoiévski. Em primeiro lugar, nós vemos que a beleza pode salvar o mundo no sentido de trazer valores à humanidade. E a beleza tem sempre dois objetivos principais. No sentido positivo, levar o homem à busca, à propensão da bondade, da verdade, da própria beleza em si. E no sentido negativo, leva o homem a se afastar daquilo que é mal, daquilo que é mentiroso, daquilo que é falso. Então, existem dois tipos de arte, né? As expressões da beleza. Artes que buscam beneficiar o corpo, né, aquilo que é cotidiano, aquilo que está ligado ao nosso dia a dia, são as artes servis, e artes que buscam beneficiar também o nosso espírito, aquilo que nós conhecemos como artes liberais. Então, quando tratarmos da literatura, devemos entender que ela está contida no mundo das artes liberais, né, da própria gramática, da própria linguagem. É a arte da bela escrita, a transmissão da beleza dos valores por meio das regras gramaticais, por meio da métrica, por meio da mensagem transmitida de forma positiva. Então este é um sentido humano da afirmação de Dostoiévski, que a beleza pode salvar o mundo porque nos afasta do mal, nos mostra ideais elevados. Mas se nós tomássemos esta frase, que não é religiosa, mas numa ótica cristã até, poderíamos dizer que em sentido espiritual, a beleza que salva o mundo é a beleza encarnada e crucificada. É a beleza do corpo de Cristo entregue para o mundo. Então a salvação do mundo está na cruz. Por isso podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, a cruz é a maior obra de arte que a humanidade já viu, que a humanidade já verá. Nunca mais veremos algo tão belo como a cruz. E é uma beleza que quebra todos os estereótipos, todos os padrões. É uma beleza que impacta, que extasia, uma beleza que aproxima daquilo que é o tremendo, né, daquilo que é o sobrenatural. Esta é, de fato, a beleza que salva o mundo. Por isso, transcende qualquer lógica humana. A beleza é um homem pregado, um homem crucificado. Mãos e pés
cravados no madeiro por nossa salvação. Então tudo que se constrói a partir deste homem-Deus, a partir da cruz, é belo. Por isso que toda a arte cristã tem essa propensão à beleza, porque bebe da cruz, bebe do próprio Deus. E podemos dizer que a maior obra literária, a mais bela de todas, é a própria Escritura, que converge para o Cristo. Nela nós vemos como o espírito humano se eleva a Deus por meio da linguagem humana, por meio da revelação que se utiliza da língua, que se utiliza de um idioma, de uma cultura, para transmitir a salvação. Mas aqui nós temos um problema quando olhamos somente para o âmbito cristão, porque poderíamos pensar, devemos considerar como belo somente os monumentos cristãos, somente a arquitetura cristã, as catedrais, as igrejas, os templos? Se a beleza que salva o mundo é Cristo, somente isto é belo? Será que devemos considerar como beleza somente a música sacra, ou a música erudita, a pintura eclesiástica, a literatura cristã? Seria um reducionismo muito grande da nossa parte. Dizer que a beleza na literatura só existe dentro do cristianismo. E as outras obras, será que não expressam a bondade, não expressa sementes de verdade que o próprio Deus distribui onde quer? Por isso não podemos, queridos amigos, cair neste reducionismo. Sabemos que toda a história humana caminha para Cristo. Também toda a filosofia pagã caminhou para Cristo. Toda a beleza da literatura antiga apontou para Cristo. A revelação de Deus, ela sempre foi gradativa na história. Sempre crescemos na compreensão até o momento que o próprio Deus desceu ao nosso mundo e revelou o rosto dele em plenitude. Por isso, nós cristãos, quando olhamos para a literatura universal, quando olhamos para os grandes clássicos, até mesmo pagãos, para os clássicos profanos, devemos procurar as sementes do verbo, espalhadas em todos os lugares. Devemos procurar as sementes da beleza, as sementes da bondade. Cristo, é claro, é a plenitude da revelação. Mas Deus, antes de Cristo, preparou o povo para que pudesse assumir esta revelação plena. Por isso ele lançou sementes em todas as civilizações, em todas as culturas, em todos os pensamentos, a fim de que o homem pudesse, em seu momento histórico específico, chegar um dia a Cristo. Então este é um primeiro ponto. Não podemos reduzir toda a beleza somente no âmbito da literatura cristã ou católica. As poesias, as epopeias, as sagas históricas, os mitos, as fábulas, os grandes romances, sempre se propuseram a formação da civilização. Aqueles que foram escritos de uma forma séria, aqueles clássicos, né? Formação da civilização por meio da ética, mostrando valores humanos, comportamentos, atitudes que devem ser seguidas, e também por meio do pensamento. Aí pensamos na filosofia, em tantas áreas do conhecimento humano. A boa literatura deve sempre promover, então, esta nossa formação. Deveríamos ler um livro e fechar as suas páginas pensando, depois deste livro, depois desta leitura, eu sou um homem melhor, sou um ser humano melhor. Ele me ajudou a compreender questões humanas, mistérios da natureza, do mundo, da consciência. Toda boa literatura precisa formar o ser humano em valores humanos positivos. Não existe, então, boa literatura somente no âmbito cristão. Por isso estão aqui os clássicos pagãos, os clássicos da literatura universal, para nos afirmar esta realidade. Assim como não existe amor somente dentro do cristianismo, somente dentro da igreja, mas Deus, que é generoso, que é misericordioso, espalha o seu amor onde quer, espalha o seu espírito e a sua sabedoria onde quer. Caso contrário, nós negaríamos o poder supremo de Deus, de instruir as consciências, de levar a humanidade até o conhecimento de Cristo, até a perfeição da beleza, a perfeição da verdade e da bondade. Então, a boa literatura existe em todos os tempos e em todos os lugares. É claro que é preciso, da nossa parte, filtro. Escolher aquilo que é bom para nós, aquilo que vai nos agregar valores. Carlos Noguet, talvez muitos de vocês conheçam,
escreveu Da Arte do Belo, um livro muito bom que eu recomendo para quem ainda não leu. Ele critica bastante o cenário da arte moderna e também o cenário, aqui no nosso caso, da literatura contemporânea, porque ele diz, como tese, que o feio quer cada vez mais se apresentar como belo. A feiura quer se apresentar como beleza, assim como a maldade quer se apresentar cada vez mais como bondade. Da mesma forma, ele vai dizer que o senso comum, a autoajuda, o intimismo, essa busca desenfreada por coisas pequenas, quer se passar cada vez mais por literatura. Então precisamos ter filtro para não trocar as coisas, não trocar bons escritos por aquilo que é passageiro, por aquilo que não nos ajuda a ser seres humanos melhores. A boa literatura, ela deve transmitir valores elevados, deve formar o nosso imaginário, deve nos propor uma interpretação da realidade, seja ela um romance ou uma poesia, né? Prosa ou poesia. Por isso, precisamos buscar a leitura dos clássicos, aquilo que eu chamo como monumentos da literatura. Obras que moldaram a civilização e continuam atuais. Ítalo Calvino não o reformador, mas Ítalo Calvino é um escritor italiano, eu gosto bastante de ler os seus livros, tem muita coisa escrita, li pouca coisa ainda dele, mas ele tem um livro, um ensaio, na verdade, muito curto, que eu descobri esses tempos atrás, que se chama Por que Ler os Clássicos? Eu tenho ele aqui na versão eletrônica. E ele vai resumir a questão da literatura de uma forma muito simples. E ele vai responder esta pergunta: por que ler os clássicos? É melhor ler os clássicos do que não ler os clássicos. Poderíamos adaptar essa resposta a muitos âmbitos. É melhor ouvir música erudita do que não ouvir música erudita. É melhor ser uma pessoa boa do que não ser uma pessoa boa. É bastante simples. E ele vai propondo várias afirmações para explicar o que ele entende como um livro clássico. E na definição número 6 de Ítalo Calvino, ele diz: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. É um livro que, no momento do seu lançamento, disse para a sua sociedade. Passados 100, 200, 600, 1000 anos, continua dizendo ainda para a sociedade. Nunca termina de dizer aquilo que tem para dizer. Ou seja, a letra não muda, a obra não muda, o escrito, o texto continua o mesmo. Porém, o homem é diferente. E aquele livro consegue instigar o ser humano a interpretações distintas, sempre se atualizando, está sempre sendo reinventado pela sociedade que o recebe. Eles nos transmitem valores, mas é preciso que nós entremos neles, em sua leitura, com a abordagem correta. Então, vem sempre aquela pergunta recorrente quando falamos de literatura e fé. Pode um católico ler literatura pagã? Não seria melhor ler os autores cristãos que já entraram em contato com os clássicos, já depuraram a sua mensagem, já transmitiram filtrada a mensagem dos clássicos pagãos? Então, para essa resposta, temos duas possibilidades. Em primeiro lugar, não sejamos arrogantes a ponto de anular o poder de Deus, que lança suas sementes onde quer, como eu já disse. Segundo ponto, devemos ler literatura como literatura. E isso eu vou falar bastante aqui na nossa formação. Ler literatura unicamente, exclusivamente como literatura. E não como um escrito espiritual. Precisamos ter maturidade intelectual suficiente para distinguir as coisas. Literatura é literatura, escrito espiritual ou dogmático. São escritos espirituais e dogmáticos. Não tem a ver com a literatura clássica, como nós estamos dizendo aqui. Então, como ler os mitos, a mitologia grega, por exemplo, romana, como ler as epopeias, as sagas, os grandes romances que falam sobre outras divindades, demônios, elfos, fadas, bruxas, como ler tudo isso sem perder a fé, sem misturar aquilo que está sendo transmitido no livro com aquilo que eu acredito? Essa pergunta denota duas coisas e é uma pergunta bastante preocupante. Ou a pessoa que está perguntando isso é preguiçosa,
Ou ela está buscando desculpas para não ler, ou é uma pessoa tíbia. A tibieza é essa frouxidão na fé, frouxidão naquilo que acredita, nas crenças, nos valores, nas convicções. É uma pessoa que não é convicta daquilo que vive, pensa, acredita, professa. Então, perguntar como ler estes mitos e estas histórias, os clássicos, os livros da literatura universal sem perder a fé, denota ou preguiça ou tibieza. Vamos então à resposta. Como ler tudo isso sem perder a fé? O primeiro ponto é que perder a fé é uma expressão bastante complicada, porque se a fé não for em mim um valor arraigado, um valor enraizado, na verdade eu não perco a fé. É que eu nunca a alimentei. A gente não perde aquilo que não tem, a gente não perde aquilo que não exercita. Sabemos, à luz da fé, que a própria fé é uma virtude teologal. Nós recebemos a fé infusa em nosso coração no momento do nosso batismo, recebemos como dom, mas devemos exercitar, devemos crescer no conhecimento, nas razões da nossa esperança. Então, se nós não exercitamos, não podemos culpar a literatura daquilo que é responsabilidade nossa. E talvez o mais importante para esta pergunta: não tentar cristianizar a literatura, ler literatura como literatura, distinguir literatura de teologia. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu não posso ler Homero, a Ilíada, a Odisseia, como sendo um escrito sobre a providência de Deus que acompanha a humanidade no meio das guerras, por exemplo. Nós temos ali retratadas muitas guerras, muitos conflitos, a Guerra de Troia. Mas eu não posso entender que a ação dos deuses na Guerra de Troia vai nos ajudar a entender a ação do Deus cristão no meio da humanidade. Não posso ler Homero com este espírito. Não posso ler a Comédia de Dante, ou como nós conhecemos, a Divina Comédia, como um tratado de escatologia, simplesmente porque ele passa pelas esferas do inferno, do purgatório, chegando até a contemplação do paraíso, e ali com a ajuda de Beatriz. Não posso fazer essa leitura da Divina Comédia como sendo um tratado de escatologia. Não posso ler as peças de teatro de Gil Vicente como sendo escritos sobre a encarnação ou sobre Mariologia, porque ele tem muitos autos de Natal que falam de uma forma bastante profunda, muito bela, sobre o mistério da encarnação do Verbo, sobre a Virgem Maria, mas eu não posso ler Gil Vicente como sendo um escrito teológico. Não posso ler Dostoiévski como sendo um escrito de teologia moral, como um escrito de ética. Não, é um escrito literário, e assim devo receber Dostoiévski, entendem? Isso para nos ajudar a colocar o peso certo em cada autor, em cada tipo de escrito. E separei outro exemplo aqui, de Camões, quando ele escreve os Lusíadas, ele traz muitas influências do paganismo para o seu escrito. Camões está na era cristã, está ali escrevendo para um público cristão, com a consciência cristã. Quando ele escreve os Lusíadas retratando as divindades pagãs, na verdade Camões não está fazendo proselitismo, não quer nos convencer sobre a religião pagã. Não, mas ele está inserido no momento literário em que o ideal clássico estava sendo revisitado. Por isso, retomar os grandes temas da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então ele não inventa divindades, mas empresta as divindades do mundo antigo e coloca ali no seu texto, nos seus poemas. E em um dos cantos, Camões ele está representando Vasco da Gama e coloca na boca de Vasco da Gama, que vai sair para uma expedição, para uma viagem marítima, coloca na boca de Vasco da Gama uma oração a Deus. Uma oração ao Deus cristão. Vasco da Gama era cristão. E aí, então, Vasco da Gama reza a Deus, e é bastante interessante que, no meio da turbulência, ali na tempestade, em alto mar, Vênus vem ajudar a aplacar a ira do mar, aplacar as forças contrárias. E aí, nós poderíamos nos perguntar, mas Vênus é uma deusa pagã. Para nós, Vênus é um ídolo. Então, já diríamos de cara, Camões é herege. Camões está querendo nos convencer acerca daquilo que nós não acreditamos. Então, sinceramente, tenhamos bom senso e honestidade intelectual. Camões não está escrevendo teologia.
Camões não está escrevendo um tratado pastoral ou um texto de evangelização, mas é um poema épico que está ali na pena de Camões. Voltemos àquele princípio de Ítalo Calvino. É melhor ler Camões do que não ler Camões. É melhor morrer tendo lido os Lusíadas do que sem ter lido os Lusíadas. Seremos mais felizes, mais ricos intelectualmente, culturalmente, se no fim da nossa vida tivermos lido os Lusíadas do que se não tivermos. Então percebam que nós é quem devemos dar o tom da nossa leitura, dos nossos estudos. Se a leitura, por exemplo, neste ponto em que estamos dizendo dos Lusíadas faz mal à minha fé, o problema não está no livro, não está no autor. O problema não é Camões, mas é a minha fé. É a minha falta de convicção, porque a minha fé, se é facilmente abalável, influenciável, ela não está enraizada em Cristo. Por isso, fazer teologia com texto literário demonstra falta de clareza e falta de senso crítico. Falta de clareza porque entendemos que a fé revelada ela deve ser interpretada unicamente pelo magistério da igreja, o magistério autêntico da igreja. Os bispos, em comunhão com o Santo Padre, eles nos mostram como receber a fé revelada, como entender nos nossos dias a fé revelada, a única e mesma fé que Cristo transmitiu aos apóstolos. Então não vai ser Camões, não vai ser Dante, não vai ser Dostoiévski quem vai demonstrar o que é a fé para mim, mas o magistério da igreja. E depois, falta de senso crítico, justamente porque esta atitude me impossibilita de aprender uma obra usando as categorias corretas para a sua interpretação. Mal comparando essa situação, é como ler um clássico universal, da literatura universal, aplicando categorias teológicas, é como eu entrar no MASP buscando uma exposição de arte sacra. Não faz sentido. Talvez algo muito pontual tenha obras de arte sacras naquele momento que eu visitar. Mas não que todos os momentos que eu for ao MASP eu vou achar uma exposição de arte sacra. Seria mais ou menos este disparate. Por isso, eu diria que é muito importante uma pré-leitura. Para entrarmos no espírito correto da literatura, precisamos buscar informações relevantes sobre o livro, sobre o contexto histórico, sobre o autor. O que aquele autor pensa? Em que contexto ele foi formado? Qual é seu pensamento humano, religioso, filosófico? O momento em que o livro foi escrito é bastante determinante para a nossa leitura também, porque um livro escrito na Idade Média é completamente distinto, tanto na forma quanto no conteúdo de um livro escrito no Renascimento ou no Iluminismo, ou um livro escrito em nossos dias. Precisamos saber classificar, categorizar muito bem a obra que nós lemos. E vem sempre à nossa mente aquele princípio bíblico, né, que está em 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo e ficai com o que é bom. Devemos ler muitas coisas, não podemos ter a mente fechada, não podemos ser reducionistas, mas também não podemos ser laxistas a ponto de ler uma obra e simplesmente abandonar a nossa fé ou abalar as nossas certezas humanas. Precisamos saber distinguir os comportamentos daquela época e os comportamentos da minha época, o pensamento do autor e o pensamento da minha fé, os meus valores humanos, aquilo que tenho para a minha vida como sendo propostas de atitude, propostas éticas, religiosas, enfim. Espero que até aqui tenha ficado claro estas questões, porque muitas vezes alguns jovens têm muitos preconceitos com a literatura universal, têm preconceitos a ponto de não ler nenhum clássico por medo de misturar aquilo que acredita, ou até mesmo por escrúpulos, né? Não posso ler um autor pagão. Não, aqui se trata de ter filtros e ter a fé muito bem alicerçada. Então, precisamos investigar uma obra, examinar tudo e ficar com o que é bom. Absorver as noções da beleza contidas naquele texto ou naquele poema. Absorver as noções da bondade, da verdade contidas naquele texto. E não podemos negar, Deus distribui as sementes da sabedoria em muitas civilizações. E nós precisamos examinar tudo e ficar com o que é bom.
É claro que quando olhamos, por exemplo, para a mitologia grega, vemos comportamentos completamente inaceitáveis hoje, e pensando na nossa fé cristã. Incesto, assassinato, sacrifícios humanos, não devo aceitar estas atitudes. Por isso, ler com este distanciamento necessário, ler com a clareza necessária, ler com aquelas informações pré-texto, pré-leituras que eu disse. Precisamos entrar num livro, numa obra ou num gênero literário com a mentalidade correta. Nós não podemos nos iludir. Os escritores bíblicos, né, os autores inspirados por Deus, também leram autores pagãos. Assim foi a revelação cristã, assim foi a revelação gradativa de Deus. Foi moldando a consciência da humanidade de acordo com a capacidade daquele momento histórico de aprender a mesma revelação. Então, os escritores bíblicos entraram em contato, por exemplo, com os mitos de outros povos. É isso que nós vemos, por exemplo, em Gênesis, de 1 a 12. A influência dos mitos de outras civilizações. Os escritores bíblicos entraram em contato com divindades de outros povos, com outros tipos de cultos aos deuses pagãos, com as sagas históricas daqueles povos, com o imaginário pagão, né, com o modo de entender o mundo, o universo, a própria vida humana. Eles tinham conhecimento de tudo isso. Entendam, ter conhecimento não significa assumir aquilo como dado de fé. Eles olhavam, entravam em contato e Deus ia purificando estas noções por meio da revelação gradativa. Mas os escritores bíblicos tinham este contato com outras civilizações e outros pensamentos, às vezes até diametralmente oposto do pensamento que Deus inspirava a eles. Da mesma forma, os primeiros cristãos, os padres da igreja, leram autores pagãos, estudaram a filosofia pagã, e daí tivemos tantos bons frutos por meio deste estudo, deste diálogo com a cultura pagã. Vejam, entrar em contato não significa assumir para mim aquilo que eu li, aquilo que o outro está dizendo. Devo ter a capacidade de senso crítico, separar o que leio do que acredito. Então, se os autores bíblicos, os padres da igreja, os primeiros cristãos leram sem perder a fé, mas pelo contrário, solidificaram a sua fé em Cristo, purificaram as suas certezas, aumentaram as razões da sua esperança, também nós somos convidados a fazer o mesmo, examinar tudo e ficar com o que é bom. Santo Agostinho, por exemplo, leu muito Platão, Plotino, isso quando a gente estuda a obra agostiniana, fica muito claro, e ele foi um dos maiores padres da igreja. Santo Tomás de Aquino leu Aristóteles, dialogou com a filosofia de Aristóteles e fez uma sistematização belíssima da dogmática por meio das suas sumas, né? Então, ler autores pagãos não é o problema. Podemos ter isso até mesmo como uma boa proposta para a nossa solidificação, para o nosso crescimento na fé. Podemos, então, ter dois comportamentos diante de tudo isso que falamos, né? Toda a literatura. Ler como diversão, ler como passatempo, ou ler como instrução. Se lemos apenas como passatempo, ou porque todo mundo lê, ou porque é socialmente bonito ler, postar foto de livro no Instagram, enfim, nas redes sociais, estamos apenas lendo por ler. Estamos, no fim das contas, perdendo o nosso tempo, porque aprendemos muito pouco daquilo que nós não aprofundamos. E a segunda postura, ler como instrução. Instrução para a nossa cultura, ter uma visão do conhecimento humano. Instrução para os nossos valores, uma visão de homem, de humanidade. Instrução para o nosso imaginário, uma visão do mundo. Quando falamos do imaginário, existem muitas formações sobre a construção do imaginário. Nós sempre lembramos da fantasia, que é uma das formas de abstração da realidade, mas que transmite muitos valores. A fantasia, o próprio mito, como nós vemos na Sagrada Escritura, que difere daquilo que é mentira. Não, é a transmissão de verdades, mas não de uma forma realista, ou não com aquilo que se comprova, com aquilo que se prova cientificamente ou matematicamente, né? Existem muitas formas de moldarmos o nosso imaginário e
também por meio da abstração, por meio da fantasia. Somente com essa segunda postura nós podemos entrar do modo correto na literatura. Podemos perceber as sementes do verbo que nos transmitem a verdade, a beleza e o bem da criação. Se a minha fé na Trindade é colocada em dúvida quando leio um autor pagão, quando leio um clássico, simplesmente porque ali entrei em contato com os deuses do Olimpo, então, porque entrei em contato com a mitologia grega, eu não desenvolvi a fé, porque a minha fé na Trindade, ela deve independer da literatura, mas a fé foi recebida no batismo e ao longo da vida, por meio do processo de catequese, de conhecimento, de intimidade com Deus, da Sagrada Escritura, eu vou crescendo nesta compreensão, claro que é um mistério, mas eu vou crescendo no meu amor à Trindade, então devo independer da literatura. O Papa Bento XVI falava muito sobre a fé que não tem raízes e aí por isso é balançada por qualquer vento ou por qualquer leitura, por qualquer crítica até. Por vezes, vai dizer o Papa Bento, quando proclamou o Ano da Fé, a própria fé é um pressuposto óbvio. Para nós é óbvio, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu sou católico, eu sou cristão, e isso tá bom. Achamos que isso basta, achamos que temos firmeza nas nossas convicções simplesmente por ter recebido o batismo, ou por ir à missa todos os domingos, ou por ler a Bíblia. A fé, por vezes, se torna um pressuposto óbvio, diz o Papa Bento XVI, e ela vai degenerando, ela vai se desgastando, e quando percebemos, a fé já está enferrujada, já está destruída, não porque Deus não deu a capacidade de chegar até ele, mas porque nós não desenvolvemos esta capacidade dada, nós não assumimos para nós este dom. Então, se a mitologia, se a fantasia, se os romances históricos, psicológicos, se a poesia destroem a minha fé, as minhas convicções, abalam a minha certeza, qualquer outra coisa faria o mesmo. Não é um problema unicamente da literatura. O racionalismo destruiria as minhas certezas da mesma forma, a universidade, a ciência poderiam fazer o mesmo. A ideologia política poderia levar a minha fé a se degenerar em incertezas, inseguranças, o sentimentalismo excessivo próprio da nossa época, a busca pelo prazer que nega a moral cristã, né, o hedonismo, a busca pelos bens materiais, tudo isso vai desgastando a nossa fé. Então, não podemos dizer que a culpa é da literatura. A culpa é justamente nossa, que fomos mesquinhos, fomos frouxos na nossa forma de crescer na fé. A razão nunca é um empecilho à fé. Isso nós sabemos pelo grande São João Paulo II, ele mesmo nos escreveu a Fides et Ratio. A fé e a razão são duas asas que elevam o pensamento humano para Deus. São dois caminhos verdadeiros dados por Deus para chegarmos até Ele. E a literatura é uma das expressões da razão. Uma expressão muito bela da razão, uma expressão que se utiliza de regras gramaticais, que se utiliza de uma métrica, que se utiliza da cultura do momento, se utiliza do contexto histórico para transmitir um valor. Como podemos negar que a literatura é um dos frutos da razão dada por Deus, da inteligência distribuída por Deus àquele autor que escreveu? Então, fé e razão não estão em contraposição, mas elas caminham para o mesmo fim, chegar à beleza, chegar ao homem crucificado que nós falamos no começo, chegar a Cristo. Por isso, temos que saber filtrar muito bem aquilo que nós lemos e aquilo que nós recebemos como verdade. Em primeiro lugar, a verdade nos é transmitida por Deus, pela Sagrada Escritura, que, como eu disse, é a mais bela forma de literatura, porque é revelada pelo próprio Deus, né? Mas não é o poeta, não é o autor, o escritor, por mais habilidoso que seja, que aconselhará a minha vida. Ele pode me dar meios de caminhar, pode me dar meios para compreender melhor a minha existência, a minha personalidade, os meus sentimentos, a minha estrutura psicológica, mas nunca um autor deve aconselhar a minha vida, né? Não pode ser um guru que eu assumo como sendo a única voz que eu ouço. Não, ouvimos em primeiro lugar a voz de Deus. Ela nos aconselha por meio da sua palavra, do seu espírito. Não é um mito ou um romance
uma obra clássica, ou mesmo um romance contemporâneo, por mais bem escrito que seja, por mais bonito, por mais emocionante que seja, que moldará a minha razão. Não, eu preciso ter as minhas convicções muito bem delineadas antes de buscar razões da fé dentro da literatura. Para isso temos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, temos a iluminação interior do Espírito Santo, para isso temos a oração, temos os escritos espirituais, a literatura cristã que nos ajuda a caminhar à luz da fé. E a própria Sagrada Escritura, como eu disse, é também literatura sagrada, e por isso pode e deve nos ajudar no caminho de crescimento cristão. Minha fé, então, deve sempre funcionar como um limite, como um divisor de águas para aquilo que eu busco na minha formação. Nós, padres, e aí os seminaristas que estão presentes aqui na nossa live sabem, nós passamos por 3 anos de filosofia. A Igreja nos apresenta a filosofia como caminho para o conhecimento humano, como caminho para também solidificar as nossas certezas de fé. A Igreja não nos apresentaria a filosofia, que em sua maioria é pagã, entramos em contato com tantos autores pagãos, não nos apresentaria este caminho se não pudesse elevar o nosso pensamento a Deus, se não pudesse contribuir com a nossa formação cristã. Então, no processo de seminário, por meio da faculdade de filosofia, nós temos que ter a fé como um limite, a fé como modo de ler a filosofia, né? Não que eu vá cristianizar os autores pagãos, como eu disse no começo, mas saber bem aquilo que eu assumo como verdade de fé e aquilo que eu assumo como literatura ou como filosofia, aquilo que é uma informação pagã, uma informação humana e não uma informação revelada, uma informação de fé. Mais uma vez, quando eu leio a Ilíada ou a Odisseia, por exemplo, devo saber que existe um só Deus, e não os deuses pagãos ali representados. Na grande história da revelação de Deus, aquilo que nós conhecemos como a economia da salvação, o politeísmo grego, ali expresso naqueles livros, é uma fase que foi superada pelo monoteísmo de Abraão e toda a caminhada do povo de Deus que veio em seguida. O politeísmo foi superado pelo monoteísmo. Os vários deuses, ídolos pagãos, foram superados pela revelação do único Deus, Trindade, em Jesus Cristo, revelação plena de Deus. Então precisamos ter isso muito claro. É válido ler a mitologia, mas não como livro de fé. É válido ler os autores russos, mas não como livro de fé. É válido ler poesia, mas não como livro de fé. Tudo isso é literatura. E o mesmo é preciso ser dito sobre os autores cristãos que escrevem no campo da fantasia. Me recordo de Tolkien, de Lewis, enfim, aqueles que são os mais conhecidos, talvez, na fantasia, por meio do Senhor dos Anéis, a Saga do Anel, o Hobbit, o Silmarillion, as Crônicas de Nárnia. Quem nunca leu, né, o Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia? Eles são autores cristãos, eles escrevem como cristãos, têm uma mentalidade cristã da vida, do mundo, do homem. Trazem, sim, valores humanos e cristãos, católico ou protestante, depende do autor, para os seus leitores, porque eles mesmos foram moldados nesta cultura e nesta fé. Porém, nós não podemos ler O Senhor dos Anéis como um tratado de dogmática. Não podemos ler as Crônicas de Nárnia como um escrito espiritual. Eles são, sim, cristãos, são autores cristãos, mas que não estão escrevendo teologia, aquilo que nós dissemos ao longo de toda esta live. Sabemos que não existem hobbits, não existem dragões, não existem elfos, não existem fadas, e nós lemos isso sabendo que se trata de um gênero literário específico, a fantasia. Eles não estão querendo mostrar como é o funcionamento de Deus, como Deus atua sobre o mundo, mas eles nos transmitem, sim, valores essenciais para vivermos como bons homens de fé, como bons homens que vivem autenticamente as relações de solidariedade, de justiça, de amor. Assim devemos interpretá-los.
De minha parte seria um pouco isso, né, que a gente poderia conversar, para que saibamos diferenciar muito aquilo que é literatura e aquilo que é teologia. Também não podemos ler tudo o que vemos na Bíblia de uma forma literal. Para isso existem cursos bíblicos, para isso existem formas de entender os gêneros literários. Então, se devo interpretar a Bíblia da forma correta, se devo ler os livros da Bíblia de forma correta, preciso também me portar assim diante da literatura universal. Porque se digo que a Bíblia mente simplesmente por contar mitos, eu diria que Cristo também mente, porque Cristo conta histórias, conta verdades por meio de parábolas. Então precisamos ter o discernimento, um discernimento muito grande quando lemos literatura cristã, literatura espiritual, literatura revelada, mas também literatura pagã. Não sei se ficam dúvidas, comentários que a gente pode acrescentar. Ainda tenho alguns minutos aqui antes de partir para a missa em Flara Rica. Quais são os questionamentos? Quais são as sugestões? De repente, as discordâncias também. Não sou o dono da verdade, o dono da razão. Certo. Eu não sei se eu consigo ver bem aqui as mensagens, mas vocês vão me falando. Eu, particularmente, quem me conhece sabe, sou apaixonado por Tolkien, né? Já li muita coisa dele, ainda não consegui ler tudo. E a leitura da fantasia me ajudou muito em momentos de dificuldade humana, até mesmo em momentos de crise. Né? Tudo isso nos ajuda a caminhar tendo um olhar diferenciado sobre a realidade, né? Abstraindo aquilo que é necessário, fazendo as leituras corretas, mas se eu me fechasse, por exemplo, a literatura, eu teria perdido um canal, né, de maturidade humana, teria perdido um canal de autoconhecimento também, né, porque isso nos ajuda em nossa caminhada, até mesmo em nossas perguntas, em nossos questionamentos. O mesmo eu digo da filosofia. Hoje, olhando para trás, percebo que até poderia ter aproveitado mais a filosofia, porque as perguntas são outras hoje, diante do meu estado de vida. E todas as vezes que eu releio um livro, eu interpreto de uma forma completamente distinta de quando eu li aquele livro no passado. Eu lembro que li a Divina Comédia, acho que com 20 anos, e hoje, quando eu leio os cantos, eu já tenho visões completamente distintas daquele mesmo texto, né? Aquilo que estávamos dizendo um pouco sobre os clássicos com Ítalo Calvino, né? Um clássico é aquele livro que nunca deixou, nunca terminou de dizer aquilo que se propõe a dizer, né? Que sempre tem informações novas, apesar de ser o mesmo escrito. Então, um clássico nunca é lido de uma vez por todas, mas ele é relido de acordo com as necessidades, de acordo com a capacidade humana de entendimento daquele período histórico. Então, quando eu releio os livros, eu sempre apreendo informações diferentes, e essa também é uma coisa boa para mim. E outro ponto prático, né, da nossa vida de leitura é saber entender que tipo de leitor sou eu, o que eu gosto de ler, quais são os gêneros literários que me agradam. Porque se eu não gosto de poesia e eu vou pegar Fernando Pessoa, para mim a leitura não vai fluir. Se eu só peguei as poesias de Fernando Pessoa. E aí eu acho que o problema é no livro, é no autor. Mas eu preciso conhecer as minhas preferências. Se eu gosto de romance histórico e pego uma fábula, por exemplo, para ler, não vai dar certo a leitura, porque para mim vai ser maçante. Então, a vida do leitor passa muito também pelo autoconhecimento. Isso até nos ajuda a saber quem nós somos, quais são as nossas preferências, quais são as nossas debilidades intelectuais, quais são as nossas dificuldades na leitura, as nossas deficiências, né? Isso tem muito a ver com a nossa educação. Padre, mandaram aqui uma pergunta no chat. Certo. A Isa perguntou se pode haver contaminação espiritual por meio da leitura pagã. E aí eu queria complementar só com um negócio que aconteceu recentemente, que perguntaram no Instagram se ler Harry Potter é pecado. E aí eu disse que pecado não é.
né? Eu disse que pecado não é, mas que Senhor dos Anéis era muito melhor. Sim, sim. E aí veio um monte de gente, né? Claro. Veio um monte de gente falar e não sei o quê, discutir. E teve uma menina que veio que ela, né, falou aquela conversa de sempre, né? Que tem alguns padres exorcistas da igreja que realmente não recomendam, tudo mais. Sim, sim. Mas ela disse que ela tem uma amiga que leu, sei lá, se leu ou assistiu Harry Potter, mas a menina tá estribuchando, tá cheia de problema. E aí eu queria saber, tipo assim, se isso é imaturidade, tipo, o que que é, assim, né? Se é alguma falta na cognição, assim, o que Aham, acontece, sim, né? Que gera isso. sim. E também, se tem alguma influência do puritanismo, assim, sabe? Dessa ideia dos puritanos, enfim, se você vê assim, como você enxerga isso. Certo. Tratando especificamente, né, da leitura e contaminação espiritual, talvez seja assim um problema de abordagem, né, do modo como eu entro naquela leitura, naquele tipo de literatura. A mesma coisa poderíamos dizer em relação a um filme de exorcismo, por exemplo. Se eu assisto um filme e aquilo me faz mal, e eu fico repassando aquelas informações, eu não consigo dormir, e eu fico em dúvida sobre ficção e realidade, então é melhor não assistir o filme. Se eu for ler Harry Potter e aquilo for para mim, constituir uma contaminação espiritual, para mim vai fazer mal, eu vou talvez misturar o que é ficção e realidade, o que é bruxaria na literatura, o que é possessão diabólica, por exemplo, na realidade. Enfim, é melhor não ler. Se a gente vai fazer essas confusões, objetivamente, ler esse tipo de livro é pecado? Não, não é pecado. Ler Harry Potter é pecado? Não. Eu, particularmente, não gosto. Comecei a ler, mas não gosto. Não, para mim não fluiu, como aconteceu com O Senhor dos Anéis, que amei e fui adiante na leitura. Mas se eu leio da forma correta, é aquilo que é o princípio de 1 Tessalonicenses, né? Examinai tudo e ficai com o que é bom. Não vejo como objetivamente sendo contaminação espiritual o simples fato de ler um tipo de literatura. Claro, se eu só leio literatura protestante e eu sou católico, vai chegar um momento que para mim vai ter uma crise de fé, porque eu não me eduquei na literatura católica, eu só li aquilo que é protestante, então eu vou criar em mim crises que não deveriam ser criadas se eu tivesse o bom senso de equilibrar as minhas leituras, né? Então, é tudo a questão da abordagem correta sobre o livro, sobre o autor. Agora, pontos muito específicos, né, eu preciso saber trabalhar, saber separar. Isso que o autor está escrevendo, eu sei que não é real, eu sei que não deve ser assumido por mim, e aí eu vou conseguir ler aquele livro. Sobre a influência do puritanismo na leitura, eu vejo que existe sim uma certa influência, até mesmo pelo escrúpulo mal trabalhado, porque se para mim tudo é pecado, se para mim tudo é impuro, então vai chegar um momento que eu só vou ler de fato os místicos e a Sagrada Escritura. Né? Se todo o resto, se toda a razão humana, se a história da inteligência humana, se a criação é ruim, se o mundo é ruim, pecaminoso por ele mesmo, então eu não vou ver a obra de Deus na criação, não vou ver as sementes de Deus na literatura pagã universal. Então pode ser que exista sim esta influência. Vejo desta forma. Uhum, ótimo, eu vou lendo as outras perguntas aqui. Padre, se as leituras pagãs não são válidas, podemos gostar do que lemos? Por exemplo, mitos gregos ou histórias que retratam a vida de um deus pagão. Sim, podemos e devemos gostar daquilo que lemos. E até como identidade literária, né? Nós temos alguns autores que nós preferimos. Eu gosto muito de Dostoiévski. Dostoiévski traz muitas coisas que não podem ser aplicadas à minha vida de fé. Né? Dostoiévski teve a sua história, teve os seus momentos de revolução e eu sei separar a leitura. Né? Gosto de Tolstói e existe toda a biografia de Tolstói. Enfim, eu devo gostar daquilo que leio,
sabendo fazer a ponte necessária, o distanciamento e essa separação que nós falamos, né? Tudo parte do bom senso e do discernimento diante da leitura. Eu, por exemplo, gosto muito de Gil Vicente e ele tem algumas farsas, algumas comédias e às vezes traz alguns termos que não são cristãos, que termos até mesmo não aceitáveis na mística. Mas eu gosto de Gil Vicente, porque eu sei que aquilo não vai mudar a minha fé. Eu gosto da Divina Comédia, eu gosto de Homero, mas muitas coisas ali não são matéria de fé. Mas devo sim gostar dos meus autores, devo ter uma lista de clássicos que influenciaram minha vida de leitor, não minha vida de cristão. Também minha vida de cristão, mas, em primeiro lugar, minha vida de leitor, minha vida intelectual. Senão eu seria uma pessoa bastante ignorante se eu desprezasse tudo aquilo que a humanidade construiu ao longo de séculos. Uhum. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, porque como você vai criticar um autor sem saber o que o autor pensa, né? Isso a gente sempre aprendeu na faculdade, no campo da filosofia. Como eu vou me posicionar diante de uma filosofia se eu não sei o que ela diz, né? Como eu vou falar alguma coisa de Nietzsche se eu não sei o que ele escreveu? Então tem muito disso, né? Eu preciso conhecer, aceitar ou criticar. Aí é um segundo passo, mas, em primeiro lugar, ler sem preconceitos, ler e entender aquilo, exatamente aquilo que o autor disse, e depois fazer as minhas pontes, né, fazer os meus paralelos. Perguntaram aqui também se é possível retirar virtudes cristãs em livros pagãos. E aí, só queria fazer um comentário de um livro do Padre Francisco Fausto, da Opus Dei, A Conquista das Virtudes, que eu dei uma Uhum, formação sobre isso para o pessoal interno, que ele fala que as virtudes dos pagãos não são virtudes perfeitas, né? E aí ele dá os pontos, enfim. Então, eu acho que virtudes cristãs perfeitas não dá para tirar. Tem uma aula no canal da Missão, o padre pode comentar, enfim, e falar a opinião dele e tal, uhum. mas tem uma aula no canal da Missão que eu dei, que foi interna, que eu falo exatamente os motivos do porquê o padre Fausto fala que as virtudes pagãs não são perfeitas. Aí quem quiser mesmo ver os motivos claros, tem nessa aula, tá lá no canal. É só me mandar mensagem, eu mando o link, que aí eu explico lá certinho quais são os motivos, enfim. Mas aí a pergunta é essa, se é possível retirar Sim. virtudes cristãs desses livros. Eu diria que é possível retirar destes livros bons comportamentos. É possível retirar desses livros padrões de comportamento, padrões até mesmo aceitáveis de ética, de pensamento. Claro, como você disse, né, a perfeição nós vamos encontrar em Cristo. A perfeição é Cristo para nós. E por isso não adianta buscar em Dostoiévski perfeição da virtude cristã. Mas quando eu leio os irmãos Karamazov, por exemplo, eu vejo muitos questionamentos que levam o ser humano a ser melhor. Então, bons comportamentos podemos sim retirar, né? Assim como podemos ler estes livros e retirar maus comportamentos, como eu disse, né? Na mitologia, o sacrifício humano, o assassinato, enfim. Tem do bom e tem do ruim, né, na literatura. Certo. Uhum. Isso. Uhum. Então, espero ter ajudado um pouquinho aí com as indagações, né? Talvez com os questionamentos e possamos ser sempre leitores assíduos, leitores da Sagrada Escritura, leitores da mística, da espiritualidade, da biografia dos santos, leitores também dos clássicos universais, pagãos, para que nós sejamos pessoas capazes de dialogar. Então, peçamos nesta bênção
as luzes do Espírito sobre a nossa vida de formação cristã, sobre a nossa vida de formação intelectual. Agradecendo ao Senhor por este momento de formação e de partilha, peçamos a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Glória, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe. Obrigada, Padre. Sim, trocamos as orações. Vocês rezam por nós, nós rezamos por vocês e assim caminhamos.